Olá, amigos, muito boa tarde. Começa agora o programa A Semana no Mundo, que transmitimos todos os sábados na TV 247. Esta semana tivemos duas grandes perdas para a cultura e, obviamente, também para a vida política. Uma dessas perdas foi na sexta-feira, a morte do nosso querido artista e militante político Sérgio Manberti, uma pessoa muito querida da juventude brasileira e do público de uma maneira geral, marcou época com suas atuações no teatro, na televisão e no cinema. O Sérgio Manberti foi um ativista político também, um homem progressista, democrático, foi fundador do Partido dos Trabalhadores e sempre esteve presente nos atos em prol da democracia em nosso país. Durante o período em que se preparou o golpe contra a presidente Dilma e naqueles momentos finais em que foi desfechado o golpe de Estado contra a presidente, o Sérgio Manberti esteve presente em muitos atos políticos, marcando a sua posição democrática contrária a essa violação da democracia no Brasil, da Constituição brasileira e dos direitos do nosso povo. Então, aqui a gente quer manifestar a nossa solidariedade a todos aqueles que conviveram com o Sérgio Manberti, aos seus familiares, e expressar as nossas condolências, o nosso profundo sentimento pela perda desse grande brasileiro. Também esta semana nós tivemos a perda de um grande artista internacional, um expoente da cultura universal e da música universal, que foi o músico, cantor, compositor, maestro Mikis Theodorakis. Mikis Theodorakis, ele foi o autor, entre outras grandes obras que realizou, mas talvez a que se tornou mais conhecida em nosso país, da trilha sonora do filme Zorba, o Grego, um filme famoso, um filme que marcou época e que mostra aspectos essenciais da vida do povo grego. Mas o Mikis Theodorakis não foi um homem destacado apenas na área da cultura e na área musical. Ele foi militante político, foi membro do Partido Comunista da Grécia, foi deputado desse partido e foi vice-presidente do Conselho Mundial da Paz. Teve muitas ações internacionalistas. O jornal Grama, por exemplo, do Partido Comunista de Cuba, relembra vários momentos em que ele manifestou solidariedade com Cuba e fotos de encontros que ele manteve com o comandante eterno da Revolução Cubana, Fidel Castro. Foi um homem que expressou a sua atitude solidária com todos os povos agredidos pelo imperialismo e o seu apego à causa da paz mundial contra as guerras imperialistas. Nossa solidariedade com o povo grego, com o Partido Comunista da Grécia e com todos aqueles democratas que, a seu lado, lutaram contra a ditadura dos coronéis nos anos 1960, 1970 e que desfrutaram da sua arte, das suas canções, que sempre expressaram também um espírito militante muito grande. Bom, meus amigos, hoje nós vamos dedicar o espaço principal do nosso programa, vamos retomar a abordagem de assuntos latino-americanos. Nas últimas semanas, nós temos dedicado o espaço principal dos nossos programas, como era natural, aos acontecimentos na Ásia Central, especificamente no Afeganistão. Vamos continuar tratando a situação no Afeganistão também e outros assuntos de outras regiões do mundo. Mas hoje tem centralidade na nossa abordagem isso que a gente já colocou no anúncio, na chamada do nosso programa, de que a América Latina vive um momento de esperança de nova unidade. E quais são os fatos que revelam isso e por que nós estamos trazendo isto à tona? Recentemente, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, fez um importante discurso numa reunião de chanceleres dos países latino-americanos e caribenhos, associados no âmbito da CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, propondo, diz ele, a criação de um novo organismo
de integração regional. E partindo de um pressuposto corretíssimo, de que a OEA não tem nenhuma serventia. E ele destaca que esse organismo, OEA, Organização dos Estados Americanos, diz ele, perdeu relevância nos últimos anos. Na verdade, a OEA nunca teve uma ação positiva em relação aos países que lutam por sua independência na América Latina e os povos da nossa região. Ela foi criada em 1948, no momento em que estava começando e já se intensificando a chamada Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, naquele período imediatamente posterior ao final da Segunda Guerra Mundial. E a OEA nasce integrada nos planos estadunidenses, que precisava de um instrumento supostamente diplomático, com a aparência de organização diplomática, com a aparência de organização integradora, para projetar o poder geopolítico dos Estados Unidos em nossa região. E exatamente por isso é que a relevância que a OEA pudesse ter tido se referia à sua relevância como instrumento de defesa e promoção dos interesses do imperialismo estadunidense em nossa região. E, como tal, a OEA desempenhou para os povos e os países que lutam por sua independência na região um papel extremamente negativo. Sempre adotou uma posição que ficou historicamente conhecida como uma posição contrária às lutas dos povos latino-americanos e caribenhos. Uma posição a favor de intervenções, a favor de golpes, uma posição contrária à soberania dos países latino-americanos e à sua verdadeira integração. A gente sabe que a verdadeira integração latino-americana ela começou a se esboçar a partir da existência dos governos progressistas que começaram a ser eleitos na nossa região a partir da eleição do saudoso presidente Hugo Chávez em 1998 e, na sequência, aquela sucessão de vitórias eleitorais das forças progressistas, com a eleição do Lula e da Dilma aqui no Brasil, a eleição do Tabaré Vázquez no Uruguai, do Kirchner na Argentina, do Evo Morales na Bolívia, do Fernando Lugo no Paraguai, a consolidação da Revolução Bolivariana na Venezuela, a eleição do Rafael Correa no Equador, do Maurício Funes em El Salvador, o retorno do Daniel Ortega pela via eleitoral na Nicarágua, enfim, uma série de vitórias políticas e eleitorais que as forças progressistas obtiveram e, a partir dessas vitórias, foi possível plasmar um novo tipo de integração e desenvolver a verdadeira integração latino-americana, voltada para o desenvolvimento soberano, voltada para os direitos dos povos, voltada para a verdadeira democracia participativa com protagonismo popular. E foi essa verdadeira integração, a partir da ação dos governos progressistas, que gerou uma série de iniciativas integradoras e de organismos multilaterais, como a Unasul, e, na sequência da Unasul, a CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a ALBA, que é a Aliança dos Povos de nossa América. Então, essas organizações multilaterais é que expressam a verdadeira aspiração e o verdadeiro desejo dos nossos povos de se integrarem e encontrarem um espaço de desenvolvimento comum. Eu quero lembrar que a OEA, além de ter tido essa posição histórica contrária aos interesses dos povos e a favor de intervenções, a OEA sempre fez uma oposição sistemática à Cuba revolucionária. A OEA, espelhando a posição retrógrada dos Estados Unidos, nunca aceitou a Revolução Cubana como uma expressão da vontade soberana do povo cubano e sempre, portanto, tentou
ser uma espécie assim de braço diplomático dos Estados Unidos para justificar o bloqueio e justificar as tentativas golpistas e intervencionistas do imperialismo estadunidense em Cuba. E chegou ao ponto em que a OEA se revelou em todo o seu reacionarismo, quando, em 1962, ela disse: o regulamento da OEA não permite que um país orientado pelo marxismo-leninismo participe da nossa organização. E tratou, então, de expulsar Cuba daquela organização, porque Cuba defendia, como defende, uma posição revolucionária, uma posição socialista, e tinha decidido, pela vontade soberana do seu povo, construir uma nova vida, um novo sistema político, econômico e social, que é o socialismo. É preciso lembrar que, além desses atos históricos contrários aos interesses dos povos da região, a OEA, recentemente, ela tem atuado sistematicamente contra a Revolução Bolivariana na Venezuela. Ela foi responsável pelo golpe de Estado na Bolívia no ano de 2019. Ela faz provocações sucessivas contra a Nicarágua, continua fazendo provocações contra Cuba. Então, a posição que o presidente do México tomou, dizendo que a OEA já perdeu a relevância e é preciso, na opinião dele, criar um novo organismo de integração latino-americana e caribenha, uma nova expressão da articulação diplomática desses países, essa posição coloca um tema em debate para os governos e os povos e as organizações progressistas e revolucionárias na nossa região. É preciso ver como o desenvolvimento das atuais formas de articulação, nomeadamente a CELAC, a ALBA, a Unasul, como que isso tomará uma nova expressão no momento de substituir a OEA e de virar essa página na história da nossa região. Quero lembrar ainda que associou-se recentemente à OEA essa organização que é uma fraude completa em termos de multilateralismo e em termos de diplomacia, que é o Grupo de Lima. O Grupo de Lima que foi criado com o estímulo, inclusive, da OEA, para supostamente dirimir os conflitos na Venezuela e supostamente dar uma contribuição para resolver a crise política na Venezuela, mas que rigorosamente o Grupo de Lima ele se afirmou como um grupo patrocinador do golpe na Venezuela e da intervenção estrangeira na Venezuela. Não conseguiu levar adiante os seus planos porque a Venezuela resistiu, como resiste, mas é preciso lembrar isso, que no momento de pôr fim à OEA é preciso pôr fim também ao famigerado Grupo de Lima. Quero destacar, meus amigos, que essa posição de propugnar a integração latino-americana através de um novo organismo diplomático que ponha fim à era da OEA, essa posição corresponde, em minha opinião, a uma série de postulados que têm sido feitos por algumas articulações dos partidos e organizações sociais progressistas da nossa região. Não é de hoje, por exemplo, que o Foro de São Paulo, que é a mais importante de todas as articulações de partidos políticos e organizações sociais na região, propugna um nível superior de integração dos povos. Não é de hoje que o Foro de São Paulo tem uma posição rigorosa, crítica ao intervencionismo da OEA e sempre combateu o intervencionismo da OEA. De modo que é preciso recolher também a experiência do Foro de São Paulo, as suas postulações sobre o assunto, revisitar as suas resoluções, porque ali, com certeza, encontraremos, ali naquelas resoluções, nós temos uma fonte importante de sabedoria política, de
de formulações de alcance geopolítico, de alcance mundial, de alcance regional, e que podem servir de inspiração para os governos progressistas no momento de propugnarem esse novo tipo de integração. Mais recentemente, surgiu uma outra articulação muitíssimo importante, que é o Grupo de Puebla. O Grupo de Puebla, que é formado não exatamente por partidos, mas por lideranças políticas. E ali você tem ex-presidentes, você tem ex-chanceleres, você tem ministros em funções em alguns governos latino-americanos. Ali nós podemos observar a atuação da ex-presidente Dilma, do ex-chanceler Celso Amorim, do presidente argentino Marcelo Fernandes, o próprio André Manuel López Obrador. Enfim, ali é uma expressão e um fórum de articulação e de intercâmbio de ideias entre figuras destacadas do cenário político latino-americano. Então, e o Grupo de Puebla, eu menciono também especificamente nesse caso aí, porque esse tomou uma posição clara, chegou a escrever uma nota em apoio à postulação feita pelo presidente mexicano. Então, esse tema é muito importante, eu acho que ele vai marcar a agenda política da nossa região e não tem como não ser valorizado pelas forças revolucionárias, anti-imperialistas e progressistas da nossa região. Quero destacar, meus amigos, o seguinte, que essa formulação de virar a página da existência da OEA e propugnar a criação de um novo organismo multilateral e diplomático, ela ocorre no momento em que, e isso a gente coloca também no título do nosso programa de hoje, em que se renovam as esperanças de maiores transformações políticas em nossa região. E aqui eu quero citar que esse renovar de esperanças, primeiramente, tem a ver com a consolidação, a renovação, o aperfeiçoamento dos processos revolucionários em países como Cuba, Venezuela, Nicarágua e Bolívia. A gente tem assistido, tem vivenciado essas pressões, terríveis pressões, que se fazem contra Cuba. Essa tentativa de desestabilização que foi feita a partir daquelas manifestações instrumentalizadas de fora, em 11 de julho último, e que o governo cubano reagiu de maneira altaneira, de maneira serena, mobilizou o povo, unificou o povo e deu um bom combate político. Isso ocorrendo em meio a um bloqueio terrível, porque o bloqueio estadunidense a Cuba só se agravou. Mas eu ressalto que, apesar de tudo isso, o processo revolucionário ali amadurece, a liderança do Partido Comunista se fortalece e o país segue adiante no seu rumo de construir o socialismo de acordo com as suas peculiaridades e de acordo com os interesses soberanos do povo cubano. O mesmo nós podemos dizer em relação à Venezuela, que tem enfrentado terrível bloqueio, sanções unilaterais impostas pelos Estados Unidos e que vai também consolidando a sua democracia e a sua posição soberana na América Latina e no mundo. Eu vou retomar o assunto Venezuela daqui a pouco, quando a gente falar do diálogo político que está sendo retomado ali. E quero mencionar também a Nicarágua, porque a Nicarágua está em véspera de realizar uma nova eleição presidencial e a onda já se formou. Há uma grande onda contra a Nicarágua, uma tentativa de embaralhar as cartas, de impedir a realização das eleições, de bloquear a vitória do Daniel Ortega, o presidente, comandante revolucionário. Então, o imperialismo já mandou esse recado. Nós não aceitamos a eleição do Ortega. Nós não aceitamos a continuidade do Ortega na presidência da República da Nicarágua. E já anteciparam. A eleição da Nicarágua vai ser uma fraude. E, portanto, eles estão preparando o terreno para um golpe. E eu mencionei aqui a Bolívia, porque recentemente saíram aqui informações terríveis, dando conta de que tentaram assassinar
o ex-presidente Evo Morales, que tinha sido derrubado pelo golpe de Estado de 19, e houve uma denúncia de que iam jogar uma bomba em cima do avião que o estava transportando para o México. Além desses países, eu quero destacar que as esperanças na América Latina se renovam com a posse do presidente do Peru, o Pedro Castillo, um homem progressista, anti-imperialista, e se renovam também com a performance dos governos da Argentina, do presidente Fernandes, e do México, do presidente André Manuel López Obrador. Mas eu quero destacar, meus amigos, que o renovar das esperanças na América Latina se volta também para o Chile, onde nós teremos eleições ainda este ano, e a esquerda tem um candidato, o Boric, é o candidato das correntes de esquerda, deve enfrentar uma candidatura da direita e certamente que o setor do centro, que se apresenta como centro-esquerda, mas que na verdade é centro, poderá ter também a sua candidatura e vai ser uma disputa renhida. Mas, meus amigos, aquele país para o qual se voltam todos os olhares latino-americanos, e eu diria que também de boa parte do mundo, é o nosso. No mundo e na América Latina, começa-se a perceber a tragédia brasileira. A tragédia brasileira que consiste na existência desse governo genocida, esse governo de extrema-direita, esse governo entreguista, esse governo reacionário de Jair Bolsonaro. E vai se espalhando a sensação no mundo de que o Brasil não pode continuar assim, de que o Brasil precisa encontrar um novo rumo, precisa descortinar uma nova perspectiva. E do mesmo modo que há essa percepção, surge uma outra, porque as notícias que correm no Brasil correm no mundo. E qual é essa outra percepção, meus amigos? É a percepção de que sim, é possível derrotar o Bolsonaro. Sim, é possível impedir a reeleição do Bolsonaro. E isto vem sendo demonstrado através da performance e do sucesso da pré-candidatura do ex-presidente Lula, que tudo indica será um forte concorrente nas eleições de 2022. Lula fez um percurso recente pelo Nordeste, se encontrou com variadas forças políticas, e a visita que ele fez ao Nordeste, que também repercutiu muito em países latino-americanos e na imprensa internacional, nessa visita o Lula mostrou duas capacidades que só um líder da estatura dele tem. Quais são essas duas capacidades? Primeiro, a capacidade de mobilizar amplas massas populares, a capacidade de despertar as esperanças do povo pobre e humilde do Brasil, que se concentra em grande parte ali na região do Nordeste. Então, as passagens do Lula em Pernambuco, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, foram passagens espetaculares. Ele despertou realmente a esperança do povo. E a outra qualidade que o Lula revelou foi essa de ser um líder capaz de constituir uma ampla unidade das forças democráticas, populares e progressistas. É muito provável que, sob a liderança do Lula, possa-se reconstituir uma frente democrática e de unidade popular no Brasil. E isso é um instrumento poderosíssimo para uma vitória eleitoral, a depender do desenvolvimento da situação política em nosso país. Então, o Brasil, eu considero, fator de esperança para o mundo e para a América Latina, na medida em que se consolide a pré-candidatura do ex-presidente Lula. Claro que tem muita água para rolar debaixo da ponte, o calendário eleitoral está meio tumultuado, o Bolsonaro tem feito ameaças à realização de eleições, mas a percepção que vai ficando é que
essa terceira via, por exemplo, a imprensa está muito empenhada, a classe dominante muito empenhada, não, tem que achar a terceira via, não pode ser Lula o candidato das forças democráticas. Mas tudo indica que a terceira via está naufragando. Estão fazendo aí uma série de malabarismos, até a Rede Globo está dizendo que vai transmitir os debates, vejam vocês, vai transmitir os debates das prévias do PSDB, ou seja, a Rede Globo atucanou de vez e a Rede Globo está se propondo ser cabo eleitoral do candidato que seja aprovado nas prévias do PSDB e tentar transformar esse candidato ou algum outro, porque aí na alquimia dessas tentativas de fazer uma mágica e gerar uma candidatura artificial da terceira via, eles estão fazendo vários testes. Além do PSDB, eles estão fazendo vários outros testes. E tem gente aí se apresentando com áreas de grande autoridade, de conciliador, de que não está nem com esse nem com aquele. São os candidatos nem ou sem, né? De modo que, porque tem uns que dizem, sem o extremismo do Bolsonaro e sem o radicalismo do Lula. Umas conversas que não têm pé nem cabeça e que não conferem com a realidade. O Lula já falou, a polarização que existe é entre as forças democráticas e progressistas, que ele legitimamente representa, e as forças retrógradas, reacionárias e de extrema-direita, representadas por Bolsonaro. Seria ótimo que o maior número possível de forças democráticas conseguissem se alinhar em torno de uma só candidatura. Bom, esse era o recado que eu queria dar para a América Latina, e é inevitável que o recado sobre a América Latina venha simultâneo a uma mensagem sobre o cenário brasileiro. Bom, eu vou agora compartilhar algumas notícias com vocês para ir ilustrando, informando e ilustrando graficamente com as notícias que o 247 publicou e fazendo breves comentários. Primeiro que eu quero referir é essa questão do Peru. Após crise, Pedro Castilho tem gabinete aprovado pelo Congresso. Então, finalmente, depois de muitas ameaças à realização, ameaças à efetivação do ministério do Pedro Castilho, finalmente o Congresso aprovou e o governo peruano está definitivamente constituído. Claro que houve algumas baixas. Eles conseguiram, a direita conseguiu demitir o chanceler Héctor Béjar, que era um homem progressista, já comentei isso aqui de outras vezes, e nós tivemos notícia também da desestabilização do ministro do Trabalho, sempre com essa acusação fraudulenta de que são pessoas ligadas ao Sendero Luminoso, que é uma antiga guerrilha peruana, mas que já não joga nenhum papel. Então, a questão do Peru que eu queria comentar é que, finalmente, apesar de todas as pressões, o presidente Castilho tem o seu ministério formado. Quero compartilhar com vocês, meus amigos, uma importante notícia que chega da Venezuela. E essa notícia acaba calando a boca de muita gente, de muitos oposicionistas à Venezuela, que não aceitam a estabilidade desse país. Então, a Venezuela, deixa eu ver aqui onde é que está a notícia, está aqui, ó. Governo e oposição da Venezuela retomam diálogo na sexta-feira no México. Então, nessa sexta-feira, começou o diálogo, retomou-se o diálogo entre o governo do presidente Maduro e a oposição, que se reúne no México com a mediação da Noruega. E o chefe da delegação venezuelana, este senhor que está aí na foto, o Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, que é o parlamento venezuelano, chavista de quatro costados, um líder revolucionário, um grande aliado do presidente Nicolás Maduro, e vai conduzir as negociações com a oposição. Vários setores da oposição já anunciaram que vão abandonar
essa prática nefasta que adotaram de boicotar as eleições, de previamente dizer, não, a eleição vai ser uma fraude, eu não participo, como estão fazendo os Estados Unidos e seus aliados internos na Nicarágua, que eu acabei de denunciar aqui sobre isso. Então, na Venezuela, já há várias eleições que a oposição de direita, extrema-direita, faz isso, mas agora eles estão dizendo, não, nós vamos participar. Venezuela terá eleições em novembro próximo, eleições regionais para governos estaduais, prefeituras e câmaras, etc. Então, uma eleição importante que vão servir de base para os futuros embates presidenciais. Então, é uma boa notícia, porque o diálogo do governo venezuelano com a oposição sinaliza, ainda que eu não tenho nenhuma expectativa de que vá haver conciliação nacional, de que vá haver uma unificação de posições entre o governo revolucionário e a direita. Não se trata disso. Do que se trata é encontrar um modus vivendi, encontrar um eixo de convivência, ainda que não haja convergência em termos de projetos políticos, que haja convergência em torno da ideia de manter o país estável e, através da estabilidade recuperada, que o país consiga se unir para derrubar as sanções unilaterais do imperialismo, romper o bloqueio e criar as condições básicas para o desenvolvimento econômico e social e levar adiante os projetos da Revolução Bolivariana. Então, é disso que se trata e nós, então, saudamos a iniciativa do governo venezuelano, que é um governo democrático com protagonismo popular. É um governo soberano, é um governo legítimo, governo constitucional, eleito. E por ter autoridade política é que ele teve essa capacidade de chamar para o diálogo. Claro que pode fazer lá algumas concessões, porque todo diálogo político, todo acordo político carece de concessões mútuas. Então, nós saudamos isso porque a estabilidade política na Venezuela é muito importante. Bom, gente, eu queria tratar agora um assunto que tem sido muito abordado durante desde o dia 15 de agosto, já faz mais de. Já vai para 20 dias que esse tema, que é o tema do Afeganistão, está na ordem do dia. Então, o que é que eu quero mostrar? Está aqui, ó. Essa foto aqui. Nessa foto aqui, vocês veem da esquerda para a direita. Aqui é a bandeira, tem uma estrelinha aqui, estão vendo? A bandeira da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, braço armado do imperialismo estadunidense e de potências aliadas a ele da União Europeia. Organização criminosa, organização que pratica guerras de agressão contra povos e países soberanos. Destruiu através de bombardeios a Iugoslávia e participou durante 20 anos desse massacre que foi a guerra estadunidense no Afeganistão. Então está aqui a bandeira da OTAN encobrindo um caixão funerário. Está aqui a bandeira da maior superpotência, mais criminosa de todos os tempos, o imperialismo estadunidense. Está aqui a bandeira do imperialismo estadunidense, também encobrindo um caixão funerário. Está aqui a bandeira da França, que é um país que tem tradições revolucionárias, tradições democráticas, mas quantas agressões perpetrou contra os povos e quanta cumplicidade teve nessa agressão ao povo afegão. Então está aqui também a bandeira da França sobre um caixão e está aqui a bandeira do Reino Unido, de Sua Majestade, que praticou também crimes de lesa humanidade no Afeganistão. A gente nunca se esquece do papel que jogaram o presidente dos Estados Unidos, George Bush, e o então primeiro-ministro do Reino Unido, como ele se chamava, me escapa agora, o primeiro-ministro do Reino Unido,
na guerra do Afeganistão e na guerra do Iraque. Estou aqui pesquisando, às vezes me dá esse branco. Então, meus amigos, eu quero dizer o seguinte: aquilo ali, essa foto aí, Tony Blair, primeiro-ministro Tony Blair, desculpem aí o lapso de memória. Então, o primeiro-ministro Tony Blair foi o principal aliado do imperialismo estadunidense na guerra do Iraque e na guerra do Afeganistão. Então, eu considero essa foto como... Vamos ver se ela vai entrar para a história como a foto do ano, a foto da década ou a foto do século. Eu acho essa foto simbólica da acachapante derrota do sistema imperialista no Afeganistão. Claro que o principal derrotado foram os Estados Unidos, mas é a derrota do sistema imperialista, Estados Unidos e seus aliados. Isso aí, essa foto é de uma comemoração que aconteceu no Afeganistão nos últimos dias, no dia 31, quando foi o último dia da ocupação, entre o dia 30 e o dia 31, os Estados Unidos deixaram definitivamente o Afeganistão e as forças que estão empalmando o poder ali organizaram uma manifestação naquele dia e declararam que este dia, o último dia da presença das tropas americanas na região, é o dia da verdadeira libertação nacional. Bom, dito isso, eu quero continuar compartilhando algumas notícias sobre o Afeganistão para descrever melhor a situação no país. Na sexta-feira, ontem, nós publicamos essa notícia. Rebeldes resistem em Vale, no Afeganistão, enquanto o Talibã forma o governo em Cabul. As forças do Talibã e combatentes leais ao líder local Ahmad Massoud lutavam no Vale do Panjshir nesta quinta-feira, mais de 2 semanas após a milícia islâmica tomar o poder. A milícia islâmica é o Talibã. Enquanto os líderes do Talibã na capital Cabul trabalham para formar o governo. O que é que eu quero destacar nessa notícia, meus amigos? 2 coisas. Primeiro, tudo indica, se nós olharmos essa notícia do Vale do Panjshir, onde há uma luta armada organizada, com um exército muito bem armado. Isso somado com aquele atentado que matou mais de 200 pessoas, e entre essas pessoas, 13 militares estadunidenses, entre eles pessoas jovens, de 20, 21, 23 anos, que a gente lamenta profundamente. Então, se a gente soma essa guerrilha com o tal do Estado Islâmico K, que é o Estado Islâmico do Khorasan, que é como se chama a região onde está o Afeganistão, a Índia, aquela parte ali da Ásia Central. E se juntamos essas 2 ações, do Panjshir e do Estado Islâmico K, com algumas declarações de autoridades estadunidenses, inclusive o presidente Biden e seu secretário de Estado, Antony Blinken, nós chegamos à conclusão de que os Estados Unidos e as potências ocidentais, eles são obrigados a não mais intervir militarmente como fizeram, não mais fazer uma guerra com presença de centenas de milhares de soldados, porque acabaram de se retirar, não têm condições de restaurar uma guerra. Mas tudo indica que o Afeganistão vai sofrer os efeitos dessas guerrilhas instrumentalizadas de fora. Claro que o dilema dos Estados Unidos é que os Estados Unidos não podem aparecer apoiando o tal do Estado Islâmico K, porque é uma organização que se volta também contra eles e contra a qual eles dizem lutar ali na Síria e no Iraque. Mas o Afeganistão não está livre de que a CIA instrumentalize outros grupos, inclusive esse aí do Panjshir.
e crie uma situação de instabilidade permanente para o país. O outro aspecto dessa notícia que eu quero destacar é o esforço que o Talibã está fazendo para constituir o governo. As notícias que chegam é que eles estão fazendo consultas entre as diversas forças, porque é um país muito dividido em clãs, em senhores de guerra, em tribos. Não é um país que a gente possa comparar com as nossas instituições ocidentais. Eles têm muitas particularidades. Então, o Talibã está fazendo uma espécie de conselho consultivo entre essas diferentes facções que dominam as diferentes regiões do país, a ver se conseguem formar um governo que tenha um mínimo de legitimidade e estão prometendo, então, que será um governo inclusivo. E tem procurado dar alguns sinais que, embora eles mantenham lá o fundamentalismo de suas crenças religiosas e algumas práticas que também nós aqui no Ocidente condenamos por serem práticas medievais, como essas práticas de violação dos direitos das mulheres e outros direitos humanos e direitos civis, eles, apesar de que mantêm isso, eles têm dado sinais de que também podem flexibilizar essas práticas e de que vão estar mais atentos para questões dessa natureza. Ao mesmo tempo, alimentam a expectativa de obter reconhecimento internacional e, com isso, eu compartilho uma outra notícia, mais duas notícias sobre o Afeganistão, que têm importância sobre essa questão da projeção internacional ou do reconhecimento internacional do governo que venha a ser criado. Uma dessas notícias é esta, que diz: China manterá embaixada no Afeganistão e aumentará ajuda. O senhor que está aí nessa foto, Mullah Abdul Ghani Baradar, é um dos líderes máximos do Talibã. E aqui diz: um porta-voz do Talibã afirmou, na quinta-feira, dia 2, que a China prometeu manter aberta a sua embaixada no Afeganistão e aumentar a ajuda ao país devastado por décadas de conflito. Vou deixar um pouco aqui na tela enquanto eu comento. Também já observamos muitas vezes esse fenômeno. A China não tem nenhum interesse no prolongamento de uma situação instável no Afeganistão. E ela já se dispôs a levar estabilidade, ajudar o Afeganistão a se tornar um país estável, não através das botas dos militares, não através dos tanques, não através dos mísseis, não através dos drones que jogam bombas em inocentes, porque é preciso comentar que o país que diz que é defensor dos direitos humanos jogou uma bomba no dia que saiu do Afeganistão, cometeu um último crime, dizendo que ia jogar uma bomba num carro para matar os terroristas do Estado Islâmico, mas jogou a bomba numa casa. A bomba atingiu uma casa e morreram 10 pessoas, entre elas crianças. Então, não é através disso que a China está querendo levar a estabilidade ao Afeganistão. É através de ajuda econômica, através de construção de obras de infraestrutura, através de créditos e através da integração do Afeganistão nos fluxos comerciais que a China está criando com aquela iniciativa Novo Cinturão e Nova Rota da Seda. Então, quero juntar essa notícia com uma outra para vocês verem e, com isso, completar o quadro de análise da situação no Afeganistão, que é agora a posição do presidente russo, Vladimir Putin. Vamos ver aqui o que diz o senhor Vladimir Putin. Democracia não pode ser imposta à força, diz Putin sobre o Afeganistão. Nesta sexta-feira, o presidente russo Vladimir Putin comentou a situação no Afeganistão durante o Fórum Econômico Oriental, afirmando que a democracia não pode ser imposta à força. O presidente russo destacou que, se a população afegã precisar da democracia, ela, por si própria, vai encontrar. Isso é muito importante, gente, porque é preciso derrubar alguns mitos. As potências ocidentais dizem
que fazem guerras para levar a democracia, para promover os direitos humanos. Mas a questão de adotar um sistema democrático e que tipo de sistema democrático será adotado é uma questão de soberania interna. E vocês vejam quantas guerras recentes têm sido feitas no mundo e quantos golpes o imperialismo tem procurado dar em nome desse postulado de levar a democracia para um país. Fizeram isso no Iraque, fizeram isso, tentaram fazer na Síria, fizeram isso na Líbia, promoveram essas chamadas primaveras árabes com essa finalidade, fizeram isso na Iugoslávia, fizeram isso na Ucrânia, fizeram no Afeganistão, tudo através de guerras que violam os direitos humanos, guerras que assassinam centenas de milhares de pessoas. E querem fazer o mesmo aqui. Essas ameaças todas a Cuba, a Venezuela, a Nicarágua, o que é que são mesmo? Senão isso, a tentativa de querer impor à força os seus modelos políticos. Então isso está errado e o presidente Putin tem razão, porque ele também é vítima disso. Vez por outros, os Estados Unidos dizem, vamos fazer uma sanção aqui contra a Rússia, porque a Rússia cometeu tal violação dos direitos democráticos de tal qual dissidente. E era assim que faziam também com a União Soviética, na época do socialismo. É assim que fazem com o Irã. Então, são novos princípios, novas referências, novas considerações que precisam ser colocadas na discussão internacional para acabar com essa mesmice de que os Estados Unidos impõem o seu ponto de vista e muitas vezes a esquerda liberal cai nessa. Existem forças políticas aqui, na esquerda brasileira, que caem nessa. Ah, não, o Putin é um ditador. Ah, não, porque o Talibã é uma organização assim, assim, assado. A questão do Talibã não é se você vai aderir ou não ao Talibã, que ninguém de sã consciência vai aderir ao Talibã, à sua pregação religiosa, ao seu fundamentalismo. Ninguém vai aderir à ideologia do Talibã. Mas a questão que está se discutindo aqui sobre o Talibã, sobre o Afeganistão, é se existe alguma força política capaz de estabilizar o país, de unificar o país e de reinserir o país na ordem internacional. E se as grandes forças internacionais estão dispostas a dar uma contribuição a que isto ocorra. Ou estão interessadas mais em fomentar guerras e guerras e guerras, destruir o país, porque o plano dos Estados Unidos, que fracassou, até agora fracassou, era fazer isso no Iraque e na Síria. Eles tinham até mapas já desenhados, como que ia ser um Iraque subdividido em facções, armadas por eles, e a Síria também. Então é preciso colocar outros parâmetros na discussão e enfrentar essa discussão de maneira audaciosa, porque falam em direitos humanos, mas os Estados Unidos promoveram mesmo que direitos humanos durante 20 anos de ocupação ali. Então a questão é mais profunda, é uma questão de geopolítica, é uma questão de racionalidade, é uma questão de ver o que é que interessa mais à paz mundial e à estabilidade e à soberania, a defesa da soberania dos povos, que afinal é isso que a Carta das Nações Unidas apregoa desde que existe no pós-Segunda Guerra Mundial. Bom, ainda quero tratar com vocês, meus amigos, um assunto muitíssimo importante, que é, ainda nesse âmbito dos temas geopolíticos, e para mostrar a movimentação de forças imperialistas, porque os Estados Unidos saíram do Afeganistão e já estão tratando de abrir novas frentes de conflitos e criar novos focos de tensão internacional. Então está aqui, ó. Estados Unidos e Ucrânia assinam acordo militar de parceria estratégica. Eu vou deixar a notícia na tela e comentar com vocês. A Ucrânia é um país vizinho da Rússia. A Ucrânia já fez parte da União Soviética. Depois que acabou o socialismo na União Soviética, a União Soviética se desagregou e
porque a União Soviética era um grande país multinacional. Era um país formado por várias repúblicas. A República da Rússia, a República da Ucrânia, a República da Estônia, a República da Lituânia e aquelas repúblicas do Cáucaso, Armênia, Geórgia, enfim. Era um país com muitas repúblicas que cada uma delas correspondia a uma nacionalidade. Quando o socialismo acabou, essa união de repúblicas, por isso que se chamava União Soviética, se desagregou e surgiram vários países independentes. A Ucrânia é um deles. A Ucrânia fica situada na Europa Oriental e na fronteira com a Rússia. E é utilizada como cabeça de ponte para agredir a Rússia. E o imperialismo estadunidense e a OTAN fizeram ali um golpe de Estado e colocaram forças pró-europeias e pró-americanas para fazer provocação contra a Rússia. E concentram ali no território da Ucrânia tropas e armas. Recentemente fizeram uma grande movimentação de tropas ali na Ucrânia. A Rússia revidou. Então levou também uma grande quantidade de soldados e armamentos pesados, blindados, para as suas fronteiras com a Ucrânia. Ali surgiu um momento de grande tensão na Europa Oriental. Isso foi recentemente, mês de maio, junho, por aí. O presidente da Ucrânia, esse senhor que está aí conversando com o Biden, Vladimir Zelensky, ele foi pedir ajuda militar ao Biden. E firmaram, então, um compromisso, um acordo militar, pelo qual os Estados Unidos vão fornecer tropas, vão acantonar soldados em bases militares ali, vão fornecer armamentos, vão fornecer créditos para a aquisição de mais e mais armamentos. E prometeu que vai se empenhar, o Biden prometeu que vai se empenhar em integrar definitivamente a Ucrânia na OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é, como eu sempre digo, o braço armado do imperialismo estadunidense e das potências da União Europeia. Então, o que eu quero chamar a atenção, e já para concluir, é que, ao fazer isto, os Estados Unidos estão criando um novo foco de tensão no mundo, trazendo o perigo de guerra para a Europa. E a Europa é um continente muito concentrado, né? Então, o que acontece no leste da Europa vai atingir o ocidente da Europa também. E chamaram a atenção para o fato de que toda essa atenção é voltada para atacar a Rússia. Porque os Estados Unidos hoje dizem que tem dois inimigos principais a combater: a China e a Rússia. E é óbvio que esses dois países vão tratar também de estabelecer entre eles uma parceria, estreitar a cooperação para exatamente neutralizar essas ameaças advindas dos Estados Unidos e dos seus aliados. Então, esses são os temas da semana mais importantes e nós vamos continuar acompanhando esses acontecimentos. Quando eu coloco essa questão de tensões, eu não estou aqui fazendo previsões de que vai estourar nenhuma guerra em tal ou qual momento, porque a gente não tem bola de cristal nem o dom da adivinhação. Mas é nosso dever advertir para os perigos que estas ações imperialistas acarretam. Advertir para a ameaça que isto representa para a paz mundial e a segurança internacional e a autodeterminação dos povos. Ao fazer isso, a gente renova aquele apelo de sempre de que apoiem o site Brasil 247, a TV 247, sendo membro, sendo assinante, enviando apoio financeiro, porque é isto que garante a existência de uma equipe qualificada realizando vídeos e notícias de texto informativos e reflexivos sobre a situação nacional e internacional. E é o que garante que nós continuemos a ser, como veículos de comunicação, uma trincheira da resistência, uma trincheira da luta de ideias pela paz mundial, a democratização das relações internacionais e a autodeterminação dos povos. Dito isso, eu quero desejar
um feliz dia da independência e que no dia 7 de setembro a gente erga bem alto a bandeira da independência nacional, que é a independência que ainda está por ser feita. E que as forças progressistas que vão às ruas no 7 de setembro ergueram a sua voz de protesto contra o governo neofascista de Bolsonaro, neofascista de extrema-direita e genocida, façam isso com energia, com patriotismo, com espírito democrático, mas não caiam nas provocações das milícias bolsonaristas. E que essas manifestações das forças progressistas sejam um momento a mais de reflexão, de união e de mobilização para nós conseguirmos acumular mais forças para afastarmos definitivamente esse governo do cenário político brasileiro. E que a gente consiga, através desta e outras manifestações, acumular forças para libertar o Brasil, democratizar o Brasil e torná-lo uma nação realmente independente e relevante no mundo. Bom fim de semana a todos. De novo, feliz 7 de setembro, um dia de luta pela democracia e independência. Até a próxima, meus amigos, e um forte abraço a todos os que nos acompanham. Tchau.